Olá, então estamos de volta com a nossa série sobre playlists didáticas. Hoje a gente vai tratar desses três gigantes, dessas três grandes plataformas de streaming, da Claro, da Amazon Music e o YouTube Music. Você talvez já conheça alguma das três, você talvez já tenha passado por alguma das três. Hoje a gente vai se deter um pouco mais no Claro Música, principalmente por causa da questão das rádios que o Claro Música oferece. Então, sobre o Claro Música. A Claro decidiu manter a sua plataforma de streaming própria. Há uma vantagem para quem é cliente da operadora Claro, para quem é cliente do celular da Claro. Tem uma vantagem de que o consumo de dados pelo Claro Música não é computado. Se você ouve uma música pelo Spotify usando a internet da Claro, você tem um consumo de dados em função de ter ouvido essa música. Mas se essa música você ouve pelo Claro Música, esse consumo de dados não é computado. E isso, para quem tem planos que têm limitações de consumo, é bastante interessante. Muito bem. Além disso, você pode simplesmente não pagar pelo Claro Música se você já tem celular com a Claro já há algum tempo, porque tem aquelas promoções, aqueles Claro Clubes da vida lá. E aí, dependendo do número de pontos que você já tem, você simplesmente pega aquela pontuação e já consegue 1, 2, 3 meses de Claro Música, então é bem tranquilo, tá? Bom, o que a gente poderia dizer em geral sobre o Claro Música? Tem três coisas que são importantes da gente colocar. Primeiro, ele é similar ao Spotify, similar ao Deezer, similar a todos esses programas. Tem um preço melhor que esses programas, mas tem menos recursos do que esses programas, embora tenha alguns recursos interessantes. Segundo, ele tem um recurso que, na verdade, você precisaria de um outro programa para usar, que é o identificador de música. O Shazam faz isso, o SoundHound faz isso, mas se você tem o Claro Música, você pode só usar o Claro Música e ele já vai te identificar uma música. Como é que você usa isso? É bastante simples. Você está numa festa, está tocando lá uma música, está rolando um som, você gostou do som, você não sabe quem canta, você não sabe qual é o nome da música, você simplesmente aperta o botão do seu Claro Música e ele vai te mostrar que música que é aquela, dentro do arquivo, obviamente, que ele tenha, né? E a questão mais interessante do Claro Música, aquela que eu acho que diferencia mesmo essa plataforma das outras, são as rádios. É o que a gente vai ver agora nesse vídeo que eu gravei dentro da interface. Vamos lá? Lá, pessoal. Então esse aqui é o Claro Música. Ele tem algumas vantagens que a gente vai falar um pouquinho a respeito agora. Essa é a cara dele geral. Aqui eu já estou dentro da minha conta, como eu tenho o celular da Claro, eu consegui o Claro Música não pagando a mensalidade dele, mas com créditos que eu obtive com o uso do celular. Então, olha assim, ele tem o início, minha música, rádios, playlists e o carrinho de compras. O carrinho de compras é interessante porque dá para você comprar as músicas por dentro do Claro Música, para você baixar e etc. Ele tem ali uma série de músicas que você pode baixar para ter no seu computador. A grande maioria, na verdade, você vai preferir, obviamente, ouvir aqui dentro do Claro Música mesmo, até porque ele não consome bandas se você está utilizando a internet da Claro. E isso talvez seja o mais interessante para os usuários da Claro em relação ao uso do Claro Música e não das outras plataformas de streaming de música, ok? Bom, aqui ele é bastante similar. Então ele te apresenta uma série de seleções, né, que são realizadas pelo próprio programa. Então, claro, música recomenda, podcasts, lançamentos, álbuns. Ele é bem parecido então com o Deezer e com o Spotify. Aqui você tem a seção Minha Música, em que você pode armazenar suas playlists, armazenar as suas músicas, os seus álbuns preferidos, também armazenar os seus artistas preferidos. E aqui talvez a parte mais interessante, a parte de rádios. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Essa me parece ser a parte mais bacana do Claro Música
em comparação com o Spotify, o Deezer e outros programas. Só para falar um pouco das playlists, que é o nosso assunto, as playlists estão aqui, você tem as playlists do próprio Claro Música, as minhas playlists, ou seja, aquelas que eu mesmo faço, né? E as playlists que eu estou seguindo. Então é bastante similar ao Deezer e ao Spotify, no sentido de que você pode montar uma playlist, colocar no seu perfil, as pessoas podem seguir e etc, né? Tudo aquilo que a gente já mais ou menos sabe, né? Só para mostrar como funciona a playlist, a similaridade, então aqui você clica nos três pontinhos, vai aparecer uma possibilidade de compartilhar, ir para a próxima, ir para a última música, excluir playlist, etc. Até comprar a playlist é possível. Na hora de compartilhar, ele te dá algumas opções: Facebook, Twitter e e-mail. É um pouco mais do que o Deezer, né? E é menos do que o Spotify, a lista de opções que ele dá para compartilhamento da playlist. O carrinho de compra são as músicas que você comprou. Obviamente eu não comprei nada, porque, enfim, eu posso ouvir a partir do Claro Música, não faz muito sentido, a não ser que eu quisesse carregar a música num pendrive ou gravar num CD, mas não é o caso aqui. E aí tem a parte de rádios. Esta é a melhor parte. Esta é a parte que diferencia o Claro Música. Aqui você tem estações de música, todos os programas de plataforma de streaming, todas as plataformas de streaming têm essas estações de música, ok? Aí você tem rádios terrestres. O que são rádios terrestres? São rádios que têm aquela transmissão feita mesmo para o aparelho de rádio. E muitas delas agora também têm a transmissão feita para a internet. Então tem várias rádios das que a gente está acostumado a ouvir. Então a Nova Brasil está aqui, né? Você tem a CBN, Aquarela Cearense, tem de vários lugares. E aí você pode procurar também por gêneros. Então aqui novos hits, músicas para dançar e tudo. Desculpa, eu tinha falado que aquelas rádios, caiu meu mouse aqui, olha só que coisa louca. Aquelas rádios anteriores eram as rádios que essas aqui estações de música seriam as rádios que a gente está acostumado, né? Mas na verdade aqui as estações de música são as estações em geral, né? Que tocam música, as rádios em geral que tocam música. Aqui as rádios todas, né? Porque você pode ter rádio que não toca música, CBN e outras. Aqui sim são as rádios que aparecem em todos os programas. Uma rádio de rock, uma rádio religioso, que são seleções de músicas separadas por gênero. E você tem também a possibilidade de rádios de artistas, que tem também no Spotify, tem no Deezer. Mas aqui a variedade oferecida de rádios é muito grande e você pode pesquisar rádios de vários países. Isso é muito interessante, por exemplo, para quem dá aula de línguas, né? Para quem dá aula de espanhol, de línguas modernas, né? Então, por exemplo, quem dá aula de espanhol, de inglês, quem dá aula de francês, você pode selecionar uma rádio aqui. Então vamos lá procurar, vamos supor, vamos ao Canadá, né? E aí eu posso colocar uma rádio do Canadá para escutar. Eu tenho várias rádios aqui possíveis para audição. Então eu posso treinar a minha audição a partir disso, né? E aí eu tenho também as cidades do Canadá, né? As cidades não só do Canadá, de outros lugares, né? Mas aqui, por exemplo, tem Montreal, tem Ottawa, né? Tem o rádio de Toronto. Eu posso fazer uma escolha de alguma cidade do Canadá que eu queira ouvir a rádio. Então é bem interessante aqui o Claro Música nesse sentido. No mais, ele é similar ao Spotify e ao Deezer. A vantagem mesmo é essa possibilidade para quem gosta de rádios, quem gosta de trabalhar com rádios, né? Rádios terrestres, rádios para transmissores de rádio. Aqui tem uma variedade muito grande delas e uma grande possibilidade das pessoas explorarem e entrarem em outras rádios de outros países, outras cidades, enfim, como quiserem. Um programa que faz isso muito bem também é o programa Turn In, que é um programa todo dedicado, né? Na verdade, é uma plataforma de rádios do mundo inteiro, né? O Claro é menos do que o Turn In, mas é mais e bem mais interessante nesse aspecto de rádios do que o Spotify e o Deezer. Bom, sobre o Claro Música, é isso.
Você deve ter visto então como, claro, música é interessante, principalmente nessa parte de rádios. Para que ninguém fique chateado, para que ninguém fique triste, para que todo mundo seja contemplado, nós vamos falar agora do Amazon Music e do YouTube Music. Catálogo do Amazon Music, gigantesco. Parece-me que essa deva ser a grande vantagem do Amazon Music a longo prazo. É bom que se diga o seguinte também, né? As pessoas têm o Amazon Pass nos Estados Unidos e elas têm uma coisa parecida aqui no Brasil, que é uma assinatura da Amazon que te dá direito a livros, a música, etc. Essa assinatura, que é uma assinatura mais geral da Amazon, você vai pagar uma taxa, acho que de R$ 10 ou alguma coisa assim do tipo, e você vai ter direito a 2 milhões de músicas dentro do Amazon Music. Agora, se você assinar especificamente o Amazon Music, você vai ter direito a muito mais músicas, vai ter direito praticamente a mesma quantidade do Deezer e do Spotify. Então é interessante para quem gosta, para quem confia nessa plataforma da Amazon, é interessante fazer a assinatura. E o Amazon Music também oferece a funcionalidade das letras de música, que é o que a gente vai ver aqui agora. Essa aqui é a carinha dele. Bem bonitinho, bem simpático. Tem a cara do site da Amazon, ok? Então, vamos supor que eu coloque lá o disco do Pink Floyd, Wish You Were Here, e eu quero ouvir a música Wish You Were Here e eu queira acompanhar com a letra da música. Olha lá em cima você tem um player em preto, com pause, para tocar a próxima faixa, para tocar a faixa anterior, aleatório, etc. E ao lado do nome da música Wish You Were Here, está escrito letras. É ali que você vai clicar para poder acompanhar a letra de música junto com a capa do álbum enquanto você está ouvindo a música. Nós temos também, além do Amazon Music, o YouTube Music. Ele tem algumas vantagens e eu poderia citar entre as vantagens o fato de que tem a interface tem um bom diálogo com os canais que você já tem no YouTube. Então você tem canais de artistas. Quando você baixa o YouTube Music, o aplicativo, ou quando você assina e acessa pelo site, automaticamente ele vai recuperar esses canais que você já acompanha. Isso é realmente interessante. Também te dá a alternativa de tocar em segundo plano. Então, se você precisar ver outra coisa, ver um outro conteúdo, você pode deixar a música tocando enquanto você vê esse conteúdo. E de todos os programas, todos os aplicativos, todas as plataformas, é que tem mais recursos para compartilhar playlists, que é o que a gente vai ver agora. Eu também acho do YouTube Music a interface muito bonita. Eu acho, na verdade, ela é leve, ela é bem simples e ela é de muito bom gosto. Eu acho que de todos, eu diria que é o que tem a interface mais bonita. Bom, a grande vantagem do YouTube Music é a possibilidade de compartilhamento. Quando você clica ali, essa é uma playlist dos Beatles. Quando você clicar ali naqueles 3 pontinhos e aparecer essa janela e você clicar em compartilhar, olha só quantas alternativas você vai ter para compartilhar essa playlist. Facebook, Twitter, blog, Tumblr, LinkedIn, não para por aí, tem mais, né? Pinterest, olha só, um monte de alternativas, e-mail, tem também o link ali embaixo, se você quiser copiar o link e enviar para a pessoa. Enfim, me parece que essa é a grande graça, digamos assim, do YouTube Music. Muito bem. Então, nós passamos pelas principais plataformas de streaming e agora nosso próximo tema vai ser a transferência de playlists. Nós vamos falar um pouco de como você pode passar uma playlist que você criou dentro do Tidal ou dentro do Spotify ou dentro do Deezer para outra dessas plataformas, no caso de você ter criado a playlist e os alunos terem mais de uma plataforma para fazer esse acesso. E nós vamos falar também da abrangência de cada um desses aplicativos, de cada uma dessas plataformas, a partir de uma playlist. Nós vamos criar uma playlist e testar para ver
quem tem todas as músicas da playlist que a gente criou, e aí a gente pode dar alguns palpites sobre qual poderia ser mais útil, pensando no que a gente pode fazer em sala de aula ou pelo IAD. Então, por hoje é isso. Obrigado, até a próxima.